Olá pessoal, voltamos aqui. Hoje nós vamos falar então sobre os princípios constitucionais sensíveis, extensíveis e estabelecidos. É uma parte que dá uma certa confusão sempre que aparece aí nas provas, então nós vamos tentar sistematizar um pouquinho em relação a esses conceitos, né? Esses princípios estabelecem certas diretrizes, vetores de interpretação e certas formas de aplicação do direito, tanto o direito constitucional propriamente dito, como aquele direito aplicado pelos estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal. Os estados, no âmbito do seu poder constituinte derivado decorrente, de elaborarem as suas constituições, os municípios ao elaborarem as suas leis orgânicas e principalmente também no tocante às competências de cada ente constitucional, né? Nós temos aqui o nosso federalismo, é um federalismo cooperativo, como nós vimos, então há uma distribuição vertical de competências, com as competências gerais no âmbito da União, algumas competências, poucas, expressas na Constituição da República para os estados, lá no artigo 25 e 26, aos da União estão lá no artigo 21, competências legislativas privativas no artigo 22, e você tem as competências dos municípios no artigo 30 e numa copiosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que por diversas vezes teve que se manifestar acerca do que é competência estadual, do que é competência municipal, aí não tem jeito, aí você tem que saber mesmo a jurisprudência do Supremo. Para isso a gente tem vários exemplos elencados no nosso material teórico que nós vamos falar. Então nós vamos tratar agora rapidamente desses principais princípios. Então vamos lá. Os princípios constitucionais sensíveis, eles não oferecem qualquer dificuldade, né? Eles estão previstos lá no artigo 34 da nossa Carta da República, né? No inciso 7. São princípios cuja violação enseja a intervenção federal. Lembra que no Estado Federal não existe a possibilidade de secessão, ou seja, não existe a possibilidade de separação de um ente federal de outro. Então, se houver lá uma guerra dos farrapos, se houver lá uma confederação do Equador, como teve lá em Pernambuco, algum tipo de insurreição, o Estado de Goiás resolve declarar independência e o governador sobe no cavalo, puxa da viola e diz independência ou morte, né? Não pode fazer isso, né? Então, a intervenção federal é esse mecanismo de trazer de volta a ordem, o pacto federativo, para deixá-lo unido. Então, os princípios constitucionais sensíveis estão taxativamente elencados no inciso 7 do artigo 34. Né? Forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas, a aplicação do mínimo exigido da receita de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento de ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Veja bem, não confunda os princípios constitucionais sensíveis do artigo 34, inciso 7º, com as cláusulas pétreas ou limitações materiais expressas que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, né? E diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Olha que aqui ele diz forma republicana de governo. Está vendo a diferença? A forma federativa de Estado é a cláusula pétrea. A forma republicana de governo não foi erigida na condição de cláusula pétrea, mas algumas bancas, principalmente o CESP, têm anulado questões ao considerar que o Supremo, por algumas vezes, considerou como uma cláusula pétrea implícita. Mas isso é um julgado do ministro Moreira Alves, antigo, nunca mais vi nada a respeito disso. Então é um tema ainda meio espinhoso, mas prevalece o entendimento de que desse princípio constitucional sensível, forma republicana de governo, não é cláusula pétrea. Okay? Então, ó, direitos da pessoa humana, aqui na letra B. Lá no 60, parágrafo 4, você tem os direitos e garantias individuais. Então, a linha D do parágrafo 4º do seu artigo 60 da Constituição
é uma cláusula pétrea, que fala dos direitos e garantias individuais. Então, aqui ele fala dos direitos da pessoa humana, é mais abrangente. Né? Prestação de contas é um princípio republicano também, né? Que envolve toda a administração, e a aplicação do mínimo da receita oriunda de impostos, veja bem, não é da receita corrente líquida, não é da receita total, não é da receita de tributos, é da receita de impostos. A banca vai tentar te engambelar com qualquer um desses itens aí. Aplicação do mínimo exigido da receita de impostos, então tem o mínimo lá da saúde, da emenda constitucional 29, tem o mínimo de aplicação em educação, do artigo 212. Então todos esses, a linha E, então, é um princípio constitucional sensível. Então, princípios constitucionais sensíveis, nós não temos problemas de interpretação, né? O problema realmente vai começar, né? O problema vai começar com os princípios constitucionais estabelecidos e os princípios constitucionais extensíveis. Bom, então já falei, né? A não observância dos princípios constitucionais sensíveis oferece ensejo à representação de inconstitucionalidade interventiva, né? Cujo o legitimado ativo exclusivo é o Procurador-Geral da República. Então, violados os princípios constitucionais sensíveis do artigo 34, inciso 7º, o artigo 36 autoriza o Procurador-Geral da República a oferecer uma representação ao Supremo. O Supremo poderá ou não receber essa representação, aceitar essa representação, e nesse momento, se ele aceitar, ele requisita ao Presidente da República para que ele declare a intervenção. Então, é uma espécie de intervenção federal por requisição. É obrigatório o presidente declarar a intervenção nesse caso. Ok? Bom, então o problema começa nos estabelecidos e nos extensíveis, né? Nesses princípios constitucionais estabelecidos e princípios constitucionais extensíveis, cada autor vai dar uma definição própria. Mas nós vamos ver que existem pontos em comuns, né? Os princípios constitucionais estabelecidos, de forma geral, né, eles estabelecem limites, né, à auto-organização dos Estados, membros. E os princípios constitucionais extensíveis são aqueles de reprodução obrigatória nas constituições desses Estados. Vamos analisar com mais cuidado, começando aqui pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes coloca aqui os princípios constitucionais estabelecidos, que consistem em determinadas normas que se encontram espalhadas pelo texto da Constituição e, além de organizarem a própria federação, estabelecem preceitos centrais de observância obrigatória, subdividindo-se em normas de competência e normas de pré-ordenação. E os extensíveis coloca como normas centrais comuns à União, Estados, DF e municípios de observância obrigatória no poder de organização. Ou seja, é praticamente a mesma coisa, você não consegue diferenciar um de outro, você já vai ver nos exemplos que a gente vai colocar mais na frente. O Adila Mego Bulos coloca que os estabelecidos são aqueles que limitam, vedam ou proíbem a ação discriminada do poder constituinte decorrente. Como eu falei, o poder dos estados de auto-organização de elaborarem as suas constituições. Funcionam como balizas reguladoras. E os extensíveis são os que integram a estrutura da federação, né? Por exemplo, a forma de investidura em cargos eletivos, que é o artigo 77 da eleição do presidente e do vice-presidente, do processo legislativo, do artigo 59, dos orçamentos, né? Elaboração dos orçamentos, a iniciativa de lei, por exemplo, para enviar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, é sempre do chefe do Poder Executivo, seja na União, nos estados, no DF ou nos municípios. Tem que reproduzir isso, né? É um princípio constitucional extensível aos estados, DF e municípios. Preceitos ligados à administração pública, os princípios da administração pública, né? O LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, além do princípio da isonomia, no caso da licitação pública, o princípio do concurso público, né? O princípio relativo à estabilidade dos servidores no artigo 41 da Constituição, até que emenda que estão querendo aprovar aí da reforma administrativa, modifique de alguma forma. A possibilidade de você demitir o servidor público por excesso de despesa de pessoal, lá no artigo 169, parágrafo 4º, princípios de observância obrigatória pelos entes federados, princípios constitucionais extensíveis. Para o Marcelo Novellino,
ele é mais sucinto, mais objetivo. Os princípios constitucionais estabelecidos restringem a capacidade organizatória dos Estados por meio de limitações expressas, por exemplo, artigo 37, ou implícitas no artigo 21. O artigo 37 estabelece lá as normas de organização da administração pública, em todos os seus incisos. Tem lá o concurso público, tem lá a licitação, tem lá que somente por lei poderá ser criada autarquia ou fundação autárquica e autorizada em lei a criação de empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública de direito privado, cabendo à lei complementar tratar dos assuntos relativos às fundações. Então, essa é uma norma também do artigo 37, está lá no inciso 19 do artigo 37, de reprodução obrigatória, né, pelos estados e pelos municípios. Então, princípios constitucionais estabelecidos. O artigo 21, que trata das competências exclusivas da União, que não podem nem ser delegadas, né? O serviço postal, né? A exploração, por exemplo, de material radioativo, forças armadas, defesa nacional. Alguém imagina o Estado tratando sobre defesa nacional? Então, essas regras da União, né, que estão taxativamente colocadas no artigo 21, constituem limites à atuação do Estado-membro. E nos extensíveis consagram normas organizatórias que se estendem aos Estados por previsão constitucional expressa. Artigo 21 e 75. 75 dita que as normas de organização do Tribunal de Contas da União aplicam-se aos demais tribunais de contas, né? Artigo 58, artigo 59 tratam da organização do Poder Legislativo. E o Vicente Paulo, ele não entrou nessa briga, né? O Vicente Paulo colocou tudo no mesmo balaio. Então ele colocou princípios extensíveis e princípios estabelecidos, né, espalhados pelo texto constitucional, como ele coloca aqui, os que limitam explícita ou implicitamente a autonomia organizatória dos Estados e do DF. Então você vê que as bancas elas não vão entrar muito nessa contenda do que é princípio constitucional sensível, o que é princípio, mas guarde que os estabelecidos estabelecem limites, peias, né, impedimentos para que estados e municípios não avancem além daquilo que a Constituição permite. E os extensíveis são aqueles que espraiam, né, irradiam princípios, normas e de organização e de funcionamento dos poderes nos estados. Então, é o que eu coloquei aqui, né? Regras constitucionais que restringem a capacidade de organização, seja por obrigação mandatórias ou, por exemplo, proibição vedatórias, né? Aí o Pedro Lenza coloca lá no livro dele, com o Direito Constitucional Esquematizado, uma subdivisão que o Adi Lamego Bullos faz em relação aos princípios constitucionais estabelecidos. Então, assim, como eu já vi cair umas 2 vezes em prova, então é bom você ter isso em mente. Tudo bem que era prova para magistratura, provas mais difíceis, mas é bom a gente dar uma olhada, você estuda lá no seu material teórico que nós vamos comentar aqui. Ele divide em princípios estabelecidos expressos mandatórios ou impositivos, expressos vedatórios e implícitos mandatórios ou vedatórios. Então o próprio nome diz, normas compulsórias de pré-ordenação dos estados, os expressos mandatórios, os quais deverão observar normas espalhadas pelo texto constitucional. Aí você tem lá o artigo 18, parágrafo 4º, que fala sobre criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios, né? E o parágrafo 3º do artigo 18, que trata sobre a criação, fusão, desmembramento de estados. Aquelas regras, então, constituem princípios estabelecidos, expressos mandatórios, ou seja, de observância obrigatória. Princípios estabelecidos expressos vedatórios, né? Que são aqueles estabelecidos, por exemplo, do artigo 19 da Constituição. Lá o artigo 19 é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal, né? Está lá no artigo 19. Negar fé a documentos públicos, não é isso, né? O inciso 1 que coloca. O que mais? Estabelecer cultos religiosos ou embaraçar-lhes
o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência, ressalvada a colaboração de interesse público, recusar fé aos documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, esses são os vedatórios. Princípios implícitos mandatórios. O que o Adil Lamego diz? Matérias que implicitamente obrigam os Estados do DF, a partir de competências expressamente definidas na Constituição. Né? Então, por exemplo, o artigo 27, que trata do poder legislativo estadual, e que implicitamente carrega em si a regra da unicamerabilidade. Então, o Estado não pode criar uma Câmara baixa e uma Câmara alta. Uma Câmara de representantes do povo e uma Câmara de representantes dos municípios, por exemplo. Não, é só a Assembleia Legislativa, um único órgão dentro do Poder Legislativo. Então, esse é um princípio implícito mandatório. Princípio implícito vedatório. Conjunto de normas que estabelecem compulsão que vedam implicitamente aos Estados e ao DF. Por exemplo, as competências materiais exclusivas da União do artigo 21, que eu já comentei com vocês aqui. Então, dentre elas nós temos, por exemplo, manter relações com estados estrangeiros, participar de organização internacional, declarar guerra, celebrar paz, emitir moeda, manter o serviço postal, explorar ativa mediante concessão ou permissão, serviço de radiodifusão, de energia elétrica e por aí vai. Ok? Bom, e os extensíveis são aqueles também chamados princípios de simetria ou princípios comuns. Conjunto de normas de pré-ordenação, esse aqui é um conceito meu. Expressas ou implícitas que devem ser estendidas para o âmbito dos estados, copiando o modelo federal. Muitas dessas normas são indicadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Estão ligadas a um outro princípio chamado princípio federativo. Então, quando o Supremo diz que os Estados-membros não podem legislar, ou o município não pode legislar sobre horário de funcionamento de instituição bancária, mas pode legislar sobre horário de funcionamento de comércio em geral, está tratando do interesse de assunto local. Artigo 30, inciso 1º da Constituição, assuntos de interesse local. Ou suplementar a legislação federal ou estadual no que couber. Está tratando do princípio federativo. Por que ele não pode regular horário de funcionamento de instituição financeira? Porque o Brasil tem 3 fusos horários, se colocar Fernando de Noronha 4. Então você tem banco que abre 1 hora no Acre, banco que abre numa hora seguinte em Manaus e na outra hora abre em Brasília. No sistema de pagamentos, no meio de pagamentos brasileiro, imagine se cada estado estabelecesse, ou cada município, um horário de funcionamento para suas agências bancárias. Mas no mesmo assunto ele diz que os municípios podem legislar sobre equipamentos de segurança dentro das agências bancárias. A agência do interior, lá do estado, que está longe, a capital mais próxima, a cidade grande, está a 120, 150 quilômetros, alvo fácil de bandido, pode legislar sobre segurança e equipamentos de conforto. Então, a casuística do Supremo, muitas vezes, à luz do princípio federativo, é que vai dizer o que pode e o que não pode o município ou o estado legislar, porque isso não está previsto na Constituição. A Constituição já é prolixa, já é analítica, já é detalhada em excesso. Ela não poderia trazer mais detalhes, então quem faz esse papel de desmembrar isso, dizer o que a Constituição deveria dizer e não diz, é o Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos às questões então. Advogado aí, Inas do Pará, 2018. Uma banca nova aí que tem aparecido em vários concursos, algumas questões boas, outras nem tanto. Então ele começa contando uma historinha lá, supondo que a Assembleia Legislativa do Estado resolve propor emenda à Constituição. Parará, propõe alteração dos requisitos para a criação de comissões parlamentares. Então ele coloca maioria absoluta dos membros da Assembleia por prazo certo. Considerando os princípios estabelecidos na Constituição, seria constitucional a proposta? Então, não. As novas regras dificultam demasiadamente a criação de comissões parlamentares de inquérito, maculando o princípio constitucional do regime democrático. Por quê, gente? Lembra lá do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, que diz que para você criar uma CPI no âmbito do Congresso, da Câmara, do Senado, você precisa da iniciativa de 1/3
dos senadores ou dos... Essa é uma prerrogativa exaustiva. Não precisa submeter à aprovação do plenário, não pode ser de metade, tem que ser um terço. Basta um terço, a assinatura de um terço. Não podem ir lá 300 senadores de mãos dadas, indo para o Congresso, queremos criar uma CPI. Não. Né? Um terço, basta isso. Né? Então, esse é um princípio estabelecido, uma limitação ao poder, não pode a Constituição Estadual, então, estabelecer um quórum mais gravoso para a criação de CPI no âmbito dos Estados-membros. E o Supremo já se decidiu sobre isso no âmbito da ADI 3619, relator ministro Eros Grau. O julgamento em 1º de agosto de 2006, você tem esse julgado lá no nosso material teórico, ok? Então, fere o princípio constitucional do regime democrático, não pode fazer essa alteração no quórum. Outra do CESP, juiz federal. Ação de constitucionalidade interventiva, que tem como único legitimado o Procurador-Geral da República, até aqui está certo, está fundamentado na violação de um princípio sensível, né, por parte do Estado-membro ou do DF, e seu procedimento não admite a concessão de medida liminar. Muito bem. Então, a ação de inconstitucionalidade interventiva, aquela que a gente viu lá, prevista no artigo 36 da Constituição Federal, em que o Procurador-Geral da República oferece a representação ao Supremo Tribunal Federal para que seja o Supremo acate ou não essa representação e requisite ao Presidente da República a decretação da intervenção. Não há liminar, nem faria sentido você ter uma liminar, uma concessão de liminar, pois é um ato, né, é uma limitação circunstancial, é um estado de exceção. Né? O estado de exceção tem que ser decisão definitiva, não existe concessão de liminar. Inclusive, é uma limitação circunstancial ao poder de reforma da Constituição. Né? Lá no artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, lembra? A Constituição não poderá ser alterada na vigência de estado de sítio, de estado de defesa e de intervenção federal. Né? Cuidado que já teve questão lá falando que a Constituição não pode ser alterada na vigência do estado de calamidade pública. Está chovendo pra caramba lá no Minas Gerais agora, o povo morrendo. Não pode alterar. Não, não é. O estado de calamidade pública é definido em decreto, é um estado posterior ao estado de emergência, definida em decreto. O estado de defesa, ele pode se originar de um estado de calamidade pública, mas no âmbito regional, âmbito maior ou nacional. É uma tragédia de grandes proporções. Então, a violação do princípio constitucional sensível enseja a intervenção e não a concessão de medida liminar. Está correta a questão do CESP, ok? Os princípios constitucionais sensíveis estão previstos implicitamente na Constituição Federal. Opa, já vem alguma coisa errada aí, né? Princípios constitucionais sensíveis estão expressos, né? Lá no artigo 34, lembra? O artigo 34, inciso 7º. Então, eles estão expressos. Os princípios constitucionais taxativamente estabelecidos limitam a ação do poder constituinte decorrente, né? Que é o poder que os estados têm de elaborar as constituições, e os princípios constitucionais extensíveis se referem à estrutura da Federação Brasileira. Né? Bom, esses princípios constitucionais estabelecidos realmente eles limitam a ação do poder, mas o erro aqui, né, está certo aqui, os extensíveis se referem à estrutura da federação, o erro é que não estão implícitos, né? Na verdade, os princípios constitucionais sensíveis estão expressos no artigo 34, inciso 7º da nossa Constituição. Não deixe de resolver os exercícios referentes a essa parte, né? Tem bastante exercício dessa parte aí, e também de ler o nosso material teórico, tá ok? Até a próxima.